Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuidade sobre os nossos estudos sobre investimentos. No último vídeo eu falei para vocês sobre a Bolsa de Valores e quais são os investimentos mais comuns que você consegue fazer, que são as ações, os fundos imobiliários e os ETFs. Nesse vídeo de agora eu vou apresentar para vocês os detalhes que vocês precisam saber dos investimentos em ações. Então vamos para a apresentação aqui. Primeiro que eu queria falar para vocês, deixei só essa frase aqui na tela, vocês não devem se esquecer disso. Ações te tornam sócio de empresas, então quando você está investindo em uma ação, você está se tornando sócio de uma empresa. Tem uma coisa que é muito comum falar hoje, que é muito recomendado se fazer hoje, é não chamar mais as ações de papel. Existe essa cultura, muita gente ainda chama ações de papel por um costume que vem muito antigo, quando as ações ainda eram papeizinhos. Eu vou até mostrar isso aqui para vocês daqui a pouco. Mas a questão maior é você, quando fica falando em papel, comprei um papel do Itaú, comprei um papel da Ambev, muitas vezes desvincula da empresa, você perde essa ligação com a empresa. É mais interessante você pensar que você é um acionista daquela empresa ou você é um sócio daquela empresa. Então não se esqueçam, quando vocês estão fazendo investimentos em ações, vocês estão se tornando sócios de um negócio, sócios de uma empresa. Então, o que é um investimento em ações? É um investimento em renda variável com potencial de ter um retorno maior que a renda fixa. Por que é um potencial? Porque todos os investimentos em renda variável a gente não consegue garantir o retorno deles. O que é o fundamento? O que é a base da renda fixa? A gente pode até não saber quanto a gente vai receber por uma renda fixa, porque pode depender de inflação, pode depender de Selic, pode depender de CDI, mas a gente sabe a forma com a qual a gente vai ser remunerado. Nas rendas variáveis não, então desde que eu comecei a falar para vocês ali de fundos multimercado, fundos de ações e agora falando diretamente de ações, fundos imobiliários, ETF, a gente não sabe quanto que a gente vai receber por nosso investimento. A gente vai fazer um aporte, vai escolher boas empresas, imaginando, tentando acompanhar o crescimento dessas empresas no futuro. Só que a gente não tem como ter certeza quanto que elas vão se valorizar. Indo para uma segunda parte aqui, os investimentos em ações já são naturalmente mais arriscados. Então, o que eu recomendo para vocês? Evitem empresas complicadas. Então, vocês vão ver aí quando vocês começarem a estudar empresas que sofrem processos judiciais, empresas que dão prejuízos, empresas muito endividadas. Evitem esse tipo de empresa. Tem tantas empresas boas para você se tornar sócio. Evite caçar rolo. Qual que é a dificuldade no investimento em ações? Você vai precisar aprender a analisar os ativos. Então, como eu disse no vídeo anterior para vocês, quem não gosta, quem não quer, quem não tem interesse em aprender a analisar ações, que não tem interesse em aprender a analisar fundos imobiliários, existem os ETFs, depois eu vou fazer um vídeo bem específico sobre ETFs, que são investimentos passivos. Você está exposto à bolsa, você está exposto a diversas ações. Aqui no Brasil, com uma compra de ETF, você está exposto a 80 ações. Nos Estados Unidos, com uma compra, você pode ser exposto a 500 empresas, sem precisar se preocupar, sem precisar fazer análise, sem precisar dedicar muito tempo. Para começar a investir em ações, você tem que entender realmente que você vai ter que estudar um pouco as empresas e entender os conceitos principais por trás de uma ação. E uma última recomendação antes de a gente começar aqui, pense no longo prazo. Ações, fundos imobiliários, ETFs, fundos multimercado, fundos de ações são investimentos de longo prazo. O que acontece? O que é muito comum? Eu estou lá no Instagram, alguém me manda uma pergunta: Breno, quais ações que você tem? Aí eu falo: eu tenho tal, eu tenho tal, eu tenho tal. Passa alguns dias, algumas semanas, me manda mensagem: fala: Breno, aquela empresa que você falou para mim, ela caiu 3%, caiu 5%. Gente, tem uma frase que é muito famosa na bolsa, que é: a bolsa sobe caindo. Vão ter oscilações, vão ter quedas. Não é uma linha reta. Você investir em ações, você investir em fundos imobiliários, você investir em ETFs, vão ter diversas oscilações. O que você tem que focar, o que você tem que entender? Que no longo prazo, se você fez uma boa escolha de uma boa empresa, apesar das oscilações, ela vai ser crescente, a cotação vai ser crescente, os lucros das empresas vão ser crescentes, os dividendos que você vai receber vão ser crescentes, e eu vou detalhar um pouquinho mais disso aqui. Mas vamos lá. Começando nos conceitos bem básicos, o que é a cotação de uma ação? Então, quando vocês abrem no Google ali, eu deixo até uma dica aqui embaixo para vocês. Se vocês quiserem ver o gráfico histórico da cotação de uma ação, no Google é só você digitar estoque e o código do ativo. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre o código do ativo, mas, por exemplo, aqui eu digitei no Google estoque TAEE11. Que é o código de negociação da Taesa, que é a empresa transmissora de energia que eu sempre falo para vocês aqui. Então, o que é a cotação? É o valor da última negociação fechada entre um comprador e um vendedor. Então, vocês lembram quando eu falei para vocês que a Bolsa de Valores é o quê? É um local
que junta compradores e vendedores. Então, o último negócio que saiu entre um comprador e um vendedor de Taesa foi a R$ 40,04. Mas é uma referência para a gente, é o último valor que a gente tem de negociação. Então, aqui em cotação já vem uma coisa que é muito comum. Ah, Breno, eu vou comprar a ação da empresa tal, porque ela é só R$ 3, ela é só R$ 5, está muito barato. Ah, Breno, a empresa tal tem ações negociadas a 50, 100 reais, ela é uma empresa muito cara. E a cotação da ação, na verdade, não quer dizer absolutamente nada. Você tem que ver a cotação da empresa em relação a outros fatores dela. Qual que é o valor da empresa, em quantas cotas que essa empresa foi dividida, quanto que é o lucro que ela dá por ação. Então vamos pensar de uma forma bem simples aí, uma empresa que vale 10 milhões de reais, ela se dividiu em 10 milhões de ações. Quanto que vale cada ação? R$1, você pega 10 milhões de reais dividido por 10 milhões de ações. Ah, a empresa pode ter se dividido em 100 mil ações, então fica 10 milhões por 100 mil, cada ação seria negociada a 100 reais. Então, o preço puramente, você pegar esse valor absoluto, o preço puro que você está vendo ali, ele não quer dizer muita coisa, na verdade ele não quer dizer quase nada, é só realmente a referência do último valor de negociação. O que você tem que ver é em relação a esse preço, em relação ao tamanho da empresa, ao valor da empresa, aos lucros da empresa. Então tomem muito cuidado com isso. Não é porque a empresa está sendo negociada a R$3, a R$5, que é uma empresa barata, que é uma empresa que está valendo a pena entrar. E também não é porque uma empresa está sendo negociada a R$50, R$100, R$200, que é uma empresa cara, que é uma empresa que não está valendo a pena. Falando um pouquinho de risco aqui, então voltando naquele gráfico da Taesa que eu coloquei agora há pouco para vocês, o que é o risco de mercado? É justamente o risco das oscilações da cotação. Então quando você investe numa ação, você vai comprar ali aquele preço que está hoje e vai sofrer as oscilações diárias do preço. Então esse gráfico da Taesa aqui é interessante porque se a gente for pegar aqui 5 anos atrás, eu estou gravando esse vídeo agora em junho de 2021, esse preço aqui de junho de 2016, ela era negociada a R$ 17,71. E se a gente for ver agora, como a gente falou agora há pouco, ela está sendo negociada a R$ 40,04. Então, ela subiu em 5 anos de 17,71 para 40,04. Isso aí dá uma rentabilidade de 18% ao ano. Eu até ensinei a fazer essa conta num vídeo anterior, para quem tiver curiosidade. Mas o 18% ao ano é uma rentabilidade muito boa, é uma rentabilidade muito alta. Só que reparem o que acontece no gráfico aqui. O gráfico saiu aqui debaixo de R$20, né, no caso aqui os 17, ele subiu aqui para mais de R$25, depois voltou a cair aqui para menos de 20, subiu para alguma coisa 25, caiu, subiu, teve uma queda bem longa aqui, depois teve uma subida bem prolongada. Então reparem como que a frase que eu falei para vocês agora há pouco, que a bolsa sobe caindo, se aplica nesse gráfico aqui. É muito comum, qualquer cotação de ação que vocês forem abrir, de empresas boas, de empresas muito boas, vão ter oscilações. Então, olhando um pouco mais esse gráfico aqui, é muito comum as pessoas falarem: ah, não, esse tipo de oscilação aqui eu aguento, isso aqui não é problema, essas pequenas oscilações aqui. Só que eu marquei para vocês prestarem atenção aqui, repare, essa pequena queda que está acontecendo aqui, essa queda foi de 7%. Então, imagine que você comprou a ação aí, você acabou de comprar a ação e ela cai 7% no outro dia, alguns dias depois. Isso é um problema? Se você tiver feito uma boa escolha, se você tiver feito uma boa análise da empresa, não é problema. Que a ação que você comprar, você vai estar sujeito a oscilações positivas, negativas. Pense nela no longo prazo. No longo prazo, o investimento seu, se foi bem feito, se for uma empresa bem escolhida, vai ter uma valorização. Mas vão ter sobe e desces nesse caminho. Bom pessoal, passando por uma outra pergunta aqui com relação ao risco de falência. Então no último vídeo eu falei para vocês, quando vocês compram uma ação, vocês estão se tornando sócios da empresa, mas vocês não precisam ir na empresa, vocês não precisam trabalhar, vocês não precisam produzir, não precisam fazer nada. Basicamente você está só colocando o seu dinheiro lá. E uma pergunta que é muito comum, que como o seu dinheiro está lá, o que acontece no caso da falência de uma empresa? A empresa pode falir? Pode, nada impede da empresa falir. Se for uma empresa começar a ter uma sequência de prejuízo, uma empresa muito endividada, ela pode sim falir. Só que a empresa não pode te chamar para aportar dinheiro lá. Então você não pode ser chamado para tentar resgatar a empresa. E imagine também que a empresa está lá, sofre um processo, algum trabalho que ela foi fazer, ela sofreu um grande processo. Você não vai ser chamado para aportar mais dinheiro na empresa para tentar salvar ela. E isso está no primeiro artigo da Lei das SA, que é a lei que formam essas empresas, que é a Lei 6404 de 1976. Ela diz que a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações. Então beleza, a empresa é dividida em ações. E a responsabilidade dos sócios ou acionistas
será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então, basicamente, você comprou as ações, lá você gastou R$10 comprando uma ação e a empresa foi à falência. Qual que é o pior caso para você? O que é o pior que pode te acontecer? É a cotação da ação ir para zero. Então, a empresa falir, ela não valer mais nada e a cotação da ação vai zerar. Bom, pessoal, indo agora para os tipos de ações. Todas as ações hoje são nominativos. Então, no próximo slide eu vou mostrar para vocês as ordinárias e preferenciais. Reparem que tem um N do lado do que eu vou mostrar, porque todas são nominativas. O que isso quer dizer? Com a negociação digital na bolsa hoje, assim que você faz uma compra de ação, ela já fica registrada no seu nome, no seu CPF na bolsa. Então, como está no seu nome, é nominativa. Antes vinha aqui as ações de papel, por isso que eu falei para vocês que o pessoal mais antigo, o pessoal costumava chamar ações de papel, porque literalmente era uma cartela de papeizinhos e cada papelzinho desse aqui equivalia a 100 ações da empresa. Então muita gente ainda tem esse costume de chamar ação de papel, mas eu não recomendo que vocês façam isso. Então vamos lá, falando agora dos tipos de ações. A gente tem basicamente dois tipos de ações, as ordinárias e as preferenciais. Reparem aqui que tem um N que eu acabei de falar agora, então sempre que você vê o N é por causa do nominativo, PN é por causa do nominativo. O que são as ações ordinárias? São ações que dão direito a voto nas assembleias da empresa. Então, a instância máxima de uma empresa que tem o capital aberto é a Assembleia Geral. Então, quando a empresa quer tomar uma grande decisão, que pode mudar os rumos da empresa, fazer uma grande aquisição, ela pode convocar uma Assembleia Geral dos acionistas para eles votarem o rumo que a empresa vai tomar. Então, quem tem as ações ordinárias tem direito a exercer seu voto na Assembleia da empresa. Então, é o tipo de ação que é do controlador da empresa. Muita gente chama ela também de ação de sócio, porque entende que só ela representa mesmo você estar sendo um sócio da empresa, você está se vendo como um sócio da empresa. E as preferenciais não, elas não dão direito ao voto, mas para compensar isso, elas têm que atender pelo menos um desses três benefícios. Ou tem que se distribuir 25% dos lucros em forma de dividendos para quem tem as ações preferenciais, ou elas têm que receber 10% a mais de dividendos do que as ações ordinárias, que é o mais comum de acontecer. A maioria das empresas, quando vão fazer escolhas por preferenciais, escolhem isso aqui, mas acaba não sendo uma vantagem, por quê? Porque como as ações preferenciais recebem um pouquinho mais de dividendo, elas acabam se tornando um pouquinho mais caras para compensar. Então, acaba havendo um equilíbrio de preços entre as ordinárias e as preferenciais de acordo com o dividendo a mais que ela recebe. Então esse fator, esse benefício aqui acaba sendo apagado pela diferença de preço entre as ações ordinárias e preferenciais. E o tag along. O tag along é um direito que eu vou falar para vocês um pouco mais a fundo daqui a pouco, mas é um direito que é dado para você de vender suas ações da empresa caso aconteça uma mudança no controle da empresa. E muita gente chama essas ações preferenciais de ações de financiadores. Então, basicamente, as ordinárias são ações de sócios e as preferenciais são ações de financiadores, ou seja, pessoas que só estão realmente colocando dinheiro na empresa e não tem nenhum poder de decisão sobre ela. Então, vamos lá, falando aqui como é que se dá a negociação de ações. Todas as ações são negociadas dessa forma aqui. Elas têm 4 letras, mais um número, mais o F. Esse F aqui é opcional. O que são as 4 letras? Elas representam a empresa. Então, por exemplo, aqui o Itaú é negociado por Itube, a Engie, que é uma empresa de energia, é EGIE. A Ambev é negociado por ABEV. Então, essas 4 letras caracterizam a empresa. O número caracteriza o tipo de ação que você está negociando. Eles podem ir de 1 a 11, mas os mais comuns que você vai encontrar no mercado, em 99,9% das vezes, vão ser os números 3, 4 e 11. O que é o número 3? São as ações ordinárias. Então, se eu falar para vocês da ação do Itube 3, vocês vão saber que são as ações ordinárias do Itaú. Passando um pouquinho mais aqui, entre 4 e 8, todas são ações preferenciais. É muito mais comum elas terem só o 4, mas podem existir também as ações 5, 6, 7 e 8. Então, se eu falasse para vocês também Itube 4, vocês já vão entender que é a ação do Itaú preferencial. E existem algumas empresas também que têm as units, que é uma composição entre ON e PN. Então, quando você está comprando uma unit, você está comprando uma parte de ON e uma parte de PN. Então, se eu falar para vocês aqui, Itube 11 não existe, tá? É só pelo exemplo aqui mesmo. Mas Itube 11 seria as units do Itaú. Agora o F. O que é o F? O F é se você vai negociar ou não no lote fracionário de ações.
Então quando você coloca sem o F, então basicamente você coloca ali, igual a gente deu um exemplo ali atrás, Taesa que estava a R$40, TAEE11 é a unit da Taesa, ela estava sendo negociada a R$40. Se você não colocar o F, você está comprando lote de ações, esses lotes são múltiplos de 100. Então você teria que comprar 100 ações, ou 200, ou 300, ou 400. Então os valores seriam aí, um lote mais ou menos R$4.000, 2 lotes R$8.000, 3 lotes R$12.000 e assim por diante. Então acaba que os lotes integrais são limitantes para muita gente que está começando a investir, porque às vezes investir R$4.000, R$8.000 numa empresa é um valor muito alto. Então o que vocês podem fazer? Colocar o F depois. Então no caso da Taesa seria TAEE11F. Nesse código você conseguiria comprar entre 1 e 99 ações. Não existe diferença nenhuma, você está comprando exatamente a mesma ação. Passando aqui agora para um outro conceito que é muito importante vocês terem na cabeça quando forem investir em ações, que é o conceito de liquidez. O que é liquidez? É o somatório do valor de todos os negócios que são realizados por dia. O recomendado é que você invista em ações que tenham liquidez pelo menos de R$10 milhões por dia. Esse número pode parecer muito alto para quem está começando, mas é um número bem comum. Por exemplo, vocês vão ver daqui a pouco aí que as ações do Itaú são negociadas na faixa de R$1 bilhão por dia. Agora, se vocês quiserem cavucar um pouco mais a bolsa, achar umas empresas menores aí, deem preferência por uma liquidez de pelo menos R$500 mil por dia. Para quem está acompanhando os vídeos lá da Fórmula Mágica, eu estou limitando a R$100 mil por dia e já é um valor bem limitado, já é um valor bem pequeno, porque eu estou tendo dificuldade de comprar R$1.000 em liquidez de R$100 mil por dia. Então é uma liquidez bem baixa já. Tentem se manter pelo menos acima de R$500 mil de negócio por dia. E é o que eu estou falando que abaixo disso você pode ter problema para negociar suas ações, principalmente vender. Às vezes você consegue comprar, mas na hora de vender, na hora de tentar sair da ação, você pode ter problema. Então vamos aprofundar um pouquinho aqui agora no conceito de tag along. O que é o tag along? É uma garantia que a gente tem como minoritário que se for ter uma mudança no comando da empresa, a gente pode sair dela. Então o que seria a definição? No caso de uma oferta realizada para a compra das ações de um majoritário da empresa, a oferta tem que ser estendida aos minoritários. Então vamos pensar no caso aqui do Itaú. Então o Itaú, o IUPAR, é dono de 51% das ações ordinárias do Itaú. Então ele é o majoritário, basicamente ele que manda no Itaú. Então imagine que uma outra empresa, um outro grande banco do mundo aí venha e resolva quer comprar essa participação aqui. A gente tendo tag along, essa pessoa, esse grupo que está vindo comprar o Itaú, essa parte do controlador, tem que fazer uma oferta pelas nossas ações também. E o tag along representa exatamente o valor da oferta que a gente tem que receber. Então vamos supor que ele pega aqui e ofereça R$10 por cada ação da IUPAR. Tem que pegar todos os minoritários, aqui no caso, como o tag along do Itaú, tanto na ordinária como na preferencial é de 80%, ele tem que oferecer R$8 pelas nossas ações. E aqui é interessante também vocês verem que eu já deixei para vocês prestarem atenção, como que é a liquidez da ON, como que é a liquidez da ordinária e como que é a liquidez da PN. Reparem que no caso do Itaú, tem muito mais liquidez na PN, na preferencial, do que na ordinária. Então a maior parte dos negócios se dá na PN. No caso do Itaú não é tanto problema porque ele ainda te dá um tag along. Então você, apesar de ser um financiador da empresa, você não ter poder de voto na empresa, você consegue pelo menos, no caso de uma saída do controlador, você tem o direito de vender suas ações se você não concordar, se você não quiser continuar na empresa. Mas aqui também, se você quiser comprar ação ordinária, ele tem uma liquidez aí de R$15 milhões por dia, é super tranquilo você comprar e vender aqui as ordinárias do Itaú também. Vamos pegar um outro caso aqui, por exemplo, a Eletrobras. Reparem que a Eletrobras, a maior parte das ações, 51% também, está na mão da União Federal, então que é o governo. Então imagine que o governo queira se desfazer das ações da Eletrobras, um outro grupo venha e queira comprar essas ações da Eletrobras aqui do governo. Reparem que a ação ordinária tem o tag along de 80% e a liquidez dela é de 288 milhões. Então se você tem aí a ação ordinária da Eletrobras que é super tranquila de ser negociada, no caso de uma compra do controle da empresa, você receberia uma oferta por suas ações. Você poderia aceitar ou não. Só que repare no caso aqui, quem tem as ações preferenciais da Eletrobras, aqui no caso ela é PNB, não tem tag along. Eles não são obrigados a fazer proposta nenhuma pelas suas ações. Você simplesmente vai ter que aceitar essa troca de controle da empresa. E no caso aqui ela tem uma liquidez de 130 milhões. Então no caso da Eletrobras, tanto a ordinária como a preferencial tem uma liquidez muito alta. Agora vamos dar um exemplo aqui, que é o caso da Alpargatas. Para quem não sabe o que é a Alpargatas, é a fabricante do
Chinelos Havaianas, tem a Osklen, eles são fabricantes de calçados. A maior parte das ações estão na mão aqui do Itaú e dessa Cambuí. Então imagine que um grupo venha comprar as ações aqui desses dois controladores, junta esse bloco de controle aqui e tenta comprar as ações dessas duas. Reparem que a ação ordinária tem o tag along de 80%, só que praticamente ela não tem liquidez. Então se você quiser realmente comprar a ação ordinária para ser sócio da empresa, você não consegue. Ela te dá a opção só de você comprar a preferencial. Apesar de ter uma liquidez boa aí de 100 milhões de reais por dia, ela não tem tag along. Então muita gente considera isso aí um indicativo que a empresa não quer sócio, ela só quer financiadores. Então se você quer realmente comprar uma empresa para se tornar sócio, para estar do mesmo lado do controlador da empresa, porque repare que os controladores da empresa basicamente só tem ação ordinária. Então se você quiser realmente ficar do lado dos controladores da empresa, você teria que comprar ordinária. E no caso aqui da Alpargatas, isso não é possível. Então, só resumindo o que a gente falou aqui, o que é recomendado? Sempre que você puder, compre as ações ordinárias, porque você vai sempre ter a garantia do tag along, que sempre tem tag along na ordinária, e nas preferenciais nem sempre esse tag along existe. E você realmente, você está no mesmo lado, você está no mesmo bloco dos controladores da empresa. As ações preferenciais hoje estão praticamente em extinção, a maioria das empresas estão acabando com ela e deixando só as ações ordinárias no mercado, mas ainda tem várias empresas que são negociadas mais nas preferenciais. E como que você ganha sendo acionista de uma empresa? O que vai te remunerar é o lucro da empresa, então você tem que ter isso na cabeça. O que remunera o acionista é o lucro da empresa, é o crescimento do lucro da empresa. Eu montei uns gráficos para mostrar para vocês como que a cotação da ação, então como que o preço da ação acompanha o lucro da empresa. Reparem aqui no Itaú desde 2001. O Itaú teve uma subida, uma queda de lucro aqui entre 2001 e 2002 e depois praticamente só teve uma subida de lucros. A cotação, que está aqui em azul, subiu junto. Quando o Itaú começou a ter uma queda de lucros aqui, que foi na queda de 2008, teve uma queda na cotação, uma queda no lucro. Depois o lucro voltou a subir, a cotação voltou a subir. Aqui teve um pouco mais de sobe e desce, a ação teve um pouco mais de sobe e desce. Mas foi subindo. Então reparem como que existe uma correlação muito forte entre o lucro da empresa e a cotação da ação. Então basicamente, se você quiser ganhar no longo prazo como empresa, você tem que escolher empresas que sejam lucrativas e que tenham perspectivas de aumentar o lucro no futuro, então que sejam empresas crescentes. Vou colocar um outro exemplo, um exemplo que é muito falado, a Cielo. A Cielo todo mundo conhece, aquela empresa das maquininhas de cartão. Reparem como que ela aqui em 2009, 2010, o lucro dela era crescente e com isso a cotação da empresa também, a cotação da ação era sempre crescente. A partir do momento que ela começou a estagnar aqui, a cotação da ação também estagnou, começou a ficar meio de lado e a empresa teve uma queda muito grande nos lucros, inclusive passou para baixo do gráfico aqui hoje, porque é uma empresa que está tendo prejuízo. Reparem que quando começou a queda dos lucros aqui da Cielo, a cotação foi junto. Então vocês têm que ter isso na cabeça, que a cotação segue o lucro. Mais um outro exemplo aqui da MAHLE. A MAHLE, para quem não conhece, é uma empresa que fabrica componentes internos de motores. No começo aqui em 2011, ela estava tendo um crescimento do lucro e com isso a cotação cresceu junto. Só que desde 2011, 2012, o lucro está bem de lado. Está vendo que ele não sobe muito, está meio devagar. O que acontece com a cotação da empresa? Também está de lado, está devagar também. Desde quando o lucro estagnou, a cotação da empresa não sai do lugar. Quando teve uma queda do lucro aqui, a cotação da ação, que até estava querendo dar uma subida aqui, caiu junto. Então, o que eu quero que vocês guardem? O que vocês precisam guardar de ações? No longo prazo, a cotação acompanha o lucro. Quando vocês forem selecionar empresas, procurem empresas lucrativas e que o lucro delas sejam crescentes ao longo do tempo. Qual que é uma outra forma de você ser remunerado? Qual que é uma outra forma de você ganhar com ações? Através dos proventos. O que são os proventos? É uma parcela dos lucros que é distribuída aos acionistas. Eles podem ser através de dividendos ou juros sobre capital próprio. A diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio é puramente uma questão contábil para a empresa. Para a gente que recebe, não precisa se preocupar muito com isso. Então, basicamente, a empresa teve um lucro, ela pega parte desse lucro e distribui para a gente. Nós somos sócios. Ou a empresa também pode não distribuir esse dividendo. Ela pode realmente pegar esse dinheiro e reinvestir para fazer a empresa crescer. Então, a gente como sócio, a gente como acionista, está acompanhando o crescimento da empresa. Mesmo que ela não distribua lucro agora para a gente, mesmo que ela não distribua dividendos agora para a gente tendência é a gente ser sócio de cada vez de uma empresa maior e lá no futuro, quando ela for distribuir dividendos, sejam dividendos bem maiores. Então a gente vai acompanhar
o crescimento da empresa. Então aqui a gente pode até separar as empresas em dois tipos: as empresas em crescimento, que são as empresas que distribuem poucos dividendos e reinvestem muito para crescer, que é o caso que eu falei agora, ou empresas de dividendos, que são empresas que distribuem muitos dividendos e não têm um crescimento tão forte. Então são empresas aí mais maduras. Um exemplo bem clássico é a Ambev. A Ambev já não está crescendo mais tanto. Não adianta a Ambev pegar e querer construir várias fábricas, porque eles não vão ter para onde escoar a produção deles. Qualquer bar que vocês passam aí na rua vai ter Brahma, vai ter Skol, vai ter os produtos da Ambev. Então não adianta ela tentar ganhar mais mercado, porque praticamente o mercado todo já é dominado por ela. Então ela é uma empresa hoje, é uma empresa de dividendos. Basicamente todo o lucro, ou grande parte do lucro que ela tem, ela distribui entre os acionistas como proventos, como dividendos ou como juros sobre capital próprio. E uma pergunta que é muito comum: Breno, eu escolho empresas de crescimento ou empresas de dividendo? As duas. Tanto as empresas de crescimento são grandes oportunidades para você acompanhar o crescimento da empresa, quanto as empresas de dividendos. As empresas de dividendos já são empresas grandes, são empresas muito maduras, que vão distribuir ali recorrentemente os dividendos para a gente. Então eu gosto de ter os dois tipos de empresa na minha carteira. E só para a gente fechar aqui esse vídeo, o que eu vou falar para vocês nos próximos vídeos é realmente como escolher as empresas, como escolher as ações para negociar. Existem duas chamadas escolas de análise. Existe a análise fundamentalista, que é uma análise que realmente analisa a empresa. Você vai abrir ali, vai ver as receitas da empresa, os lucros da empresa, as dívidas e as perspectivas de crescimento da empresa para o futuro. E a análise técnica, que é uma análise que olha somente a cotação da ação. Então, basicamente, pega os gráficos de cotação e tenta descrever pelo histórico de cotação para onde a ação vai ir, para onde a cotação da empresa está indo, se ela vai continuar crescendo, se ela vai começar a cair, se ela vai ficar de lado. Então, é uma análise que não leva em consideração a empresa que está por trás, ela leva em consideração só as cotações da ação. Eu vou ensinar para vocês esses dois métodos nos próximos vídeos. Eu vou falar sobre a análise fundamentalista e sobre a análise técnica para vocês. Mas nesse vídeo a gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição. Podem mandar um comentário aqui ou um direct que eu respondo todo mundo. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.